Quero contar também que Andrés Gomes foi convocado para a Copa do Mundo pela seleção da Colômbia e se tornou o primeiro jogador do Vasco depois de 8 anos a disputar um Mundial. A CBF tem a intenção de acabar com jogos no domingo a partir das 8 da noite. A avaliação é de que por conta da violência e também para gerar um pouco mais de facilidade para torcedores consumidores pela TV, esses jogos aconteçam de forma mais cedo. A ideia é instaurar com frequência partidas aos domingos às 11 da manhã e tendo partidas no máximo até às 7 da noite do domingo. Os jogos de meio de semana, em quarta-feira, a partir das 19 também devem acabar, concentrando as partidas entre 20, 20h30 e 21h30, para que as pessoas possam chegar com mais facilidade ao estádio durante a semana. Só para completar, todas essas mudanças estão sendo propostas pela CBF e já contaram com o aval de alguns clubes da primeira divisão. Quero te falar agora sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil que aconteceu na manhã dessa terça-feira. Quem se deu bem e quem se deu mal. Dá para dizer que Cruzeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras saem como os maiores favoritos de seus confrontos das oitavas. O Galo pega o Juventude, decidindo fora de casa. Juventude da Série B. O Palmeiras pega o Fortaleza, outra equipe da segunda divisão, decidindo fora de casa. Já o Cruzeiro pega a Chapecoense, lanterna isolada do Campeonato Brasileiro, campanha horrorosa, e o Cruzeiro ainda decide no Mineirão. Para mim, esses são os três grandes favoritos à classificação para as quartas de final. Já o Fluminense e o Vasco fazem o clássico do Rio de Janeiro, duelo talvez o mais interessante dessa fase. Tem também Corinthians e Internacional, uma velha rivalidade entre os clubes, com direito a DVD e tudo mais. O Grêmio pega o Mirassol em franca recuperação. Tem também Vitória e Atlético Paranaense, confronto, que na teoria tem o Atlético como favorito, mas o Vitória dentro de casa é muito forte e acaba de eliminar o Flamengo. Isso sem falar em Remo e Santos, com decisão no Mangueirão. E Neymar vai usar que camisa na Copa do Mundo? Essa pergunta foi feita pelo Casimiro a Vinícius Júnior. E dá para dizer que tudo se encaminha para que Neymar vista a camisa 10, mesmo sem qualquer segurança de que vá ser titular. Importante lembrar que quem vinha jogando com a camisa 10 era o Vinícius Júnior. O Vini disse, nessa entrevista ao Casimiro, que não tem nem discussão, que o Neymar veste a camisa 10 e depois decidem que camisa o Vinícius Júnior vai usar. Acontece que o Matheus Cunha e o Rafinha, que seriam outros candidatos a 10, também já se manifestaram internamente como favoráveis a dar a camisa 10 para o Neymar. E se confirmar dar 10 para o craque do Santos, o Neymar será o primeiro atleta desde Pelé a usar por 4 edições de Copa do Mundo seguidas a camisa 10 da seleção brasileira. Pelé, o maior de todos, teve esse privilégio e o Neymar, ao que tudo indica, também terá. Se confirmada 10 para o Neymar, tudo se encaminha para que Vinícius Júnior vista a camisa 7. Neymar que é desfalque na noite dessa terça-feira, Santos pega o Cuenca pela Sul-Americana. Neymar que ainda é dúvida para os dois amistosos da seleção preparatórios para a Copa, duelos contra o Panamá em 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito no dia 5 de junho, nos Estados Unidos, tudo por causa daquele edema na panturrilha que segue incomodando. Alguma evolução em relação à venda da SAF do Vasco? A principal notícia sobre o assunto, Felipe, é judicial. O Bradesco havia entrado com uma ação na justiça para pedir que a recuperação judicial do Vasco se tornasse inválida, o que seria uma péssima notícia para o Vasco. O conforto e a segurança de um investidor como Marcos Lamacchia passa muito por essa recuperação judicial. Você sabe exatamente quais são as dívidas do Vasco, como pagar, para quem pagar. Se a recuperação judicial é anulada, é possível até que o Marcos Lamacchia desistisse da compra do Vasco. Com a recuperação judicial mantida pela Justiça, foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tudo segue evoluindo para que o Marcos Lamacchia assine o memorando de entendimento e passe a ser o dono da SAF do Vasco em pouco tempo, assim que as questões burocráticas forem resolvidas, né? E o Botafogo não é o único clube à beira da falência depois da passagem de John Textor. No Molenbeek da Bélgica, a situação é ainda pior. O time vai ter de disputar campeonatos amadores, depois de um rebaixamento no tapetão. Bora te explicar o contexto dessa história. O Molenbeek, que com o John Textor era da primeira divisão, acabou caindo para a segunda. Nessa temporada terminou em 13º.
na segunda divisão. Mas, por causa do rombo financeiro, foi desautorizado pela Federação Belga a seguir no torneio. Ou seja, acabou rebaixado para a última divisão, que não permite atletas profissionais. Ou seja, o Molenbeek, que mudou de nome e passou a se chamar RWDM, terá de disputar uma competição amadora. Através das suas redes sociais, o Molenbeek informou que chegou à beira da falência, tentou reunir torcedores e investidores para pagar as dívidas, não conseguiu e não resta outra alternativa a não ser jogar a última divisão para atletas amadores. Boa noite, Nicola. Acabei de entrar na live. Sou vascaíno e morador aqui de Austin. Austin, Nova Iguaçu? Austin, em geral, é no Texas, né? Agora, Austin, Nova Iguaçu. Tem alguma informação do Gigante da Colina em relação a contratações? Thiago Silva foi especulado no Vasco, nenhuma chance. Thiago Silva quer continuar no futebol europeu. Otamendi, esse não é simples, mas há uma possibilidade. O Otamendi não vai ficar no Benfica, tá? O Benfica já está buscando um zagueiro para substituí-lo. O Otamendi é zagueiro da seleção argentina, uma baita história lá no Benfica. E o ponto é, hoje o Otamendi está mais propenso a jogar no futebol argentino, mas os clubes argentinos têm muito menos capacidade financeira do que o Vasco e do que os clubes brasileiros. Então, a partir daí, pode estar pintando alguma oportunidade de negócio. Eu gostaria de ver o Otamendi no Brasil. E Montoro, jogador do Botafogo, tem sido oferecido para times do Brasil e do exterior. O meio-atacante argentino, de 19 anos de idade, que havia sido comprado no ano passado, segue com uma série de pendências. O Botafogo não pagou, por exemplo, aos seus empresários a comissão. O jogador também tem outras questões relacionadas a luvas pendentes. E diante desse cenário, os representantes do Montoro têm oferecido o atleta para times do Brasil, na Argentina e na Europa. A expectativa do Botafogo é de que pinte alguma proposta superior aos 7.900.000 euros investidos na temporada passada, quando da sua compra junto ao Vélez. Importante registrar que o Vélez também tem muito dinheiro atrasado a receber do Botafogo por conta dessa transferência. Só para completar, lembrar que o Montoro nessa temporada soma 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias importantes e atualizadas do maior clube do Brasil, né? A gente tá falando de quem? Falando do Vasco da Gama, que joga daqui a pouco, né? Contra o Barracas Central. Deixa aí no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Fui.